Graça e paz, lindonas. Prontas para mais um momento devocional no livro de Juízes? Hoje o nosso texto vai ser o capítulo 9, versículo 14. O espinheiro rei. Essa é uma história bem interessante, né? A Bíblia, em algumas Bíblias, vai trazer o título O Apólogo de Jotão. É uma historinha, né? Uma fábula que Jotão conta, porque naquele momento ninguém estava querendo assumir a responsabilidade de liderar. Então ele conta uma história de que as árvores se reuniram e a oliveira, a figueira e a videira, cada uma deu uma desculpa, não desejando ter a liderança. Olha, são árvores magníficas, né? A oliveira é uma árvore magnífica. Dizem que hoje ainda a gente consegue encontrar em Israel árvores do tempo de Jesus. Então, uma árvore que vive 2000 anos, gente, é uma senhora árvore, né? Que árvore! Ela é realmente sinônimo, né? Toda vez que se fala numa oliveira, a ideia que vem à mente é exatamente essa, de algo que dura, algo durável, algo resistente, algo longevo. Mas essa árvore achou que ela tinha muita coisa para fazer já, estava muito ocupada, ela não ia dar uma boa, não ia dar um bom rei não, a oliveira não quis. E aí vem a figueira. A figueira é aquela árvore troncudona, aquela árvore grossa, forte, né? Uma madeira resistente, também muito fortona. De olhar você vê que é uma árvore robusta, é uma árvore que se destaca. Mas ela também não quis não, a figueira disse, né, quem sabe, eu estou já bem envolvida aqui com os meus frutos, eu quero fazer outra coisa da minha vida, não quero reinar não. E a videira não é grandona, não é forte, nem vive esse tempo todo, mas a videira é uma árvore que é sempre ligada à questão da frutificação. Os frutos da videira são muito apreciados. Os frutos da videira significam alegria em toda a Bíblia, né? A uva, o vinho, etc., é sempre ligada a essa coisa de festa, de celebração e tudo mais. Embora, como árvore, ela tem uma aparência mais frágil, mas de frágil ela não tem nada, tadinha. Ela é uma árvore, assim, magnífica também. Mas a videira também não quis, não. Ela não quis reinar. E aí aparece um sujeito muito interessante, o espinheiro. O espinheiro aparece e fala, olha, eu reino. Se quiser, comigo mesmo. Pode deixar aqui. E vocês podem ficar na minha sombra. Que sombra um espinheiro tem? Mas era o que ele tinha para oferecer. Ele era um espinheiro, ele tinha espinhos. Mas foi o único que falou, olha, deixa comigo. Claro que as intenções do espinheiro não eram as melhores. Claro que o espinheiro estava bem ciente que ele não tinha nada para dar. E ele queria realmente era o cargo, né? Ele queria a função ali de ser o maior das árvores, né? De estar numa posição de autoridade ali, de governo. E essa história me fez pensar, sabe? Em quantas desculpas nós damos para não aceitar estar numa posição que fomos capacitados para estar. Tanto a oliveira, quanto a figueira, quanto a videira são árvores distintas, características bem diferentes. Se você tiver a curiosidade, entra aí no Google e vê, né? A aparência delas é muito diferente, as características delas são muito diferentes, mas todas elas são árvores úteis e árvores que tinham muito a contribuir, cada uma do seu jeitinho. Mas todas elas acharam melhor seguir a vidinha tranquila, tendo apenas aquela função, quando elas poderiam, numa liderança, estar abençoando as outras árvores. Pensou nisso? Não é sobre nós, é sobre o que Deus tem a realizar através de nós. Não é por minha causa, é porque Ele decidiu fazer através de mim. Uma liderança, ela vem a nós como um chamado. E existem alguns espinheiros aí doidinho para reinar, doidinho para colocar a galera debaixo da sua sombra inexistente. E alguns conseguem, tá? Por quê? Porque as oliveiras, as figueiras e as videiras não querem. Gente, final de ano eu não sei se ainda é assim, né? Mas eu já participei de algumas igrejas onde a época da eleição de nova diretoria,
Era uma briga. E no final das contas, quem ficava era a única que não correu. Talvez houvesse uma oliveira, uma videira, uma figueira, né, que pudesse estar nesse cargo e tivesse muito a oferecer. E tivesse realmente condições nas suas características próprias e todas colocadas por Deus, em contribuir muito mais com a edificação do corpo de Cristo. Mas estou muito ocupada com a minha vida já, né? Eu estou muito ocupada com os meus afazeres, com as minhas coisas, com a minha casa, e então eu não tenho tempo para isso. E, enfim, se todas as árvores que têm alguma coisa para contribuir disserem não, vai acabar ficando com o espinheiro. Se todas essas árvores estiverem dentro de nós, inclusive o espinheiro, todas nós temos características em nós que o Senhor pode usar, mas temos também o espinheiro. Quando o homem peca, a Bíblia vai relatar que a terra passou a produzir cardos e abrolhos, ou seja, espinho. Espinho é fruto, é consequência de pecado. Quando a gente vê sempre essa figura do espinheiro, né, a gente está falando de uma existência tomada pelo pecado. Temos dentro de nós a possibilidade de sermos uma árvore frutífera que contribua com alguma coisa. E temos a possibilidade de ter também no governo da nossa vida o espinheiro. Nós temos a possibilidade, tá? Porque o espinho, que é o pecado, ele está entranhado na nossa carne. A gente não vai se ver livre dele até que a gente tenha um novo corpo, né? Mas a decisão é nossa. Quem vai reinar? Quem vai reinar? Mal comparando, seria mais ou menos como a história lá da Riley e das emoções, né? Quem é que vai estar à frente daquele comando ali? Quem é que vai estar? Você vai deixar as suas características plantadas por Deus dentro de você governarem, ou você vai deixar o seu pecado governar? Porque pecado por pecado todo mundo tem, não é? E a gente precisa ser lavado todos os dias no sangue do Cordeiro mesmo. Mas nós temos também o nosso espírito que nos liga a Deus. Nós temos um vínculo, nós temos uma ligação com o Senhor que nós podemos colocar aí no controle. O nosso espírito junto com o Espírito de Deus. Esse alinhamento faz com que o governo da nossa vida esteja nas mãos do Senhor. E de uma forma mais ampla, não apenas falando da nossa vida, mas a nossa vida em relação à dos outros. Essa é a nossa vida em relação a nós mesmos. Mas a nossa vida em relação à dos outros, nós também podemos pensar um pouquinho mais hoje sobre que posição nós temos assumido diante da necessidade de nos colocarmos numa liderança, eventualmente, se essa for a proposta de Deus para nós, né? Se alguém pode, é alguém que tem o Senhor. Se alguém deve, é alguém que tem uma ligação com o Senhor. Mas se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Só para deixar aqui bem claro, né? Eu converso com muitas meninas que são professoras, por exemplo, e elas não querem mais estar em sala de aula, porque o tempo está horrível, é uma época muito complicada, as crianças não têm mais educação, não honram mais os mestres, isso tudo é verdade. É o tempo do fim, as coisas, né, não são como eram antes, isso tudo é verdade. Mas se a oliveira, se a figueira e se a videira não quiserem reinar, o espinheiro vai. Porque se todas as pessoas que têm um temor de Deus, todas as pessoas que têm um chamado do Senhor, têm alguma coisa de boa para contribuir, se calar, quem vai reinar vai ser o espinheiro. Na sociedade da mesma forma, na política, entre os empresários, todos esses meios, todos os lugares, é necessário que as oliveiras, as figueiras e as videiras se posicionem. Porque se quem tem alguma coisa para contribuir, e eu falo isso nas nossas características, mas principalmente pelo Espírito de Deus que habita em nós. Se nós não nos posicionarmos, quem vai reinar vai ser o espinheiro. Então, às vezes a gente sofre sem sombra nenhuma e sendo espetada porque a gente não se posicionou. Isso é pra gente pensar hoje, né? Um puxãozinho de orelha que tem que ter, né, meninos? Puxãozinho de orelha faz parte do nosso devocional. Semanalmente tem um dia de puxão de orelha e esse dia é hoje. Talvez a gente esteja sofrendo algumas situações porque a gente não conseguiu entender ainda que se não for eu, quem? Se não for agora, quando? Talvez o Senhor esteja hoje te lembrando que te fez com características especiais para liderar, para estar representando Ele
em algum setor especial. Não apenas na igreja, mas na sociedade de um modo geral, há uma carência absurda de pessoas com valores do céu para contribuir. Mas nós temos nos afastado e temos dito, eu não vou lá, tá doida. Eu vou falar para paz? Não, deixa outra pessoa falar. Eu vou... Não, eu não quero me meter com isso, me deixa aqui no meu cantinho. O espinheiro vai reinar. E a responsabilidade é nossa.